Salve, salve família Zax, sejam bem-vindos a mais um Papo Reto. E vamos lá. A gente vê muita gente falando por aí sobre resiliência, né? Parece que virou a palavra mágica do momento. Mas nesse Papo Reto, eu quero compartilhar por que eu acredito que você, que eu, que nós não devemos ser pessoas resilientes, principalmente nesse momento de crise. Bom, eu acredito demais que a gente não pode ser resiliente nessa crise porque a gente precisa ser muito mais do que resiliente e eu vou explicar como para vocês. Existe um adjetivo, uma palavra que resume o que é ser mais que resiliente. Mas antes disso, vamos deixar bem claro aqui para todo mundo o que é ser resiliente, colocar todo mundo na mesma página. Resiliência, para quem não manja muito, é uma propriedade física de materiais que diz que quando um material é deformado, ele volta para o seu estado original. Ou seja, você pega o exemplo aí de uma mola ou de um elástico desses de enrolar dinheiro, você estica e depois esse material volta ao normal, certo? Então isso é a resiliência em resumo. E a galera usa a palavra resiliência como uma característica humana também, né? Então a gente faz essa analogia da propriedade física para a nossa capacidade de adaptação. Então pega aí um exemplo, a gente está numa situação na nossa vida que acontece alguma coisa muito estressante. Na analogia é como se fosse alguém puxando o elástico. A resiliência nesse caso é a nossa capacidade de se adaptar a isso, assim como o elástico se adapta quando tem alguém puxando ele, certo? Então, mas assim, por que porra eu tô falando que eu acho que a gente não pode ser resiliente? Teoricamente isso é uma coisa boa, né? Talvez você já tenha pegado a sacada, mas a resiliência é se adaptar às coisas e ter a capacidade de voltar para o seu estado anterior. E eu acredito demais que, principalmente nesse momento de crise, a gente não pode voltar para o nosso estado anterior. É importantíssimo entender que a gente não pode voltar para o nosso estado anterior. Então, bom, na verdade assim, é até possível, né? Mas o que eu quero compartilhar nesse papo reto aqui é que voltar para o seu estado anterior depois dessa crise vai ser uma péssima escolha, né? Então, vamos lá. Bom, a palavra que eu comentei no início, né, no início desse papo reto, que resume o que é ser mais que resiliente, é antifragilidade. Veja bem, esse é um termo que está entrando na moda para muita gente também, né? Assim como o resiliente entrou, mas a gente vai abordar a antifragilidade aqui de uma maneira diferente, tá? Antifragilidade é um termo cunhado por um cara chamado Nassim Nicholas Taleb, né? E ele escreveu um livro com esse mesmo nome. O autor ele é um dos autores mais comentados no mundo das finanças, mas o termo antifragilidade ele não se aplica só para as finanças, tá? Mas ele se aplica também para a nossa vida como um todo. E é disso que a gente vai continuar falando aqui, e de uma maneira diferente. Então, seguindo com a definição de antifragilidade, o Taleb, o autor, ele fala de 3 características das coisas no livro dele. Primeira característica é fragilidade, depois robustez e antifragilidade. Fragilidade é fácil de entender. Pega, por exemplo, aí um copo de vidro, você arremessa ele no chão, ele se pica em 1000 pedaços e acabou, já era. Isso é fragilidade. O robusto pode ser, por exemplo, alguma coisa que não se desfaz, não quebra com esses impactos. Pensa num martelo. Você dá uma infinidade de porrada com o martelo e ele continua lá, inteiro, né? Agora, o antifrágil, ele é diferente. A ideia é que o antifrágil, ele se beneficia com o caos, com o impacto, com o estresse, né? E um exemplo clássico aí que todo mundo conhece é o músculo. Quando a gente faz algum exercício com muita força, a gente quebra as fibras dos músculos e ao quebrar a fibra do músculo, né, e obviamente com um período de recuperação, o nosso músculo cresce depois, ou seja, ele literalmente quebrou ali e voltou mais forte, tá? Bom, agora que a gente entendeu, colocou todo mundo na mesma página também do que é o conceito de antifragilidade, eu vou deixar bem claro por que a gente não deveria ser resiliente, mas sim antifrágeis, tá? Ponto importante desse papo reto. Tem muita gente por aí, se você pesquisar por antifragilidade, tem muita gente falando você tem que ser antifrágil, né? Só compartilhando o conceito e tal, mas pouquíssimas pessoas ou quase ninguém entra no detalhe de como que a gente pode ser antifrágil. E esse é exatamente o propósito desse papo reto. Então, deixar muito claro uma maneira simples e fácil de todo mundo ser antifrágil com essa crise do coronavírus, esse momento escroto que a gente está vivendo. Né? Ou seja, a gente não está aqui, eu não estou aqui para te dizer o que todo mundo tem que fazer. Né? A gente está aqui para dizer como
você pode fazer as coisas e colocar a mão na massa, tirar a bunda da cadeira e fazer. Então bora lá. São 2 passos simples. O primeiro passo, por incrível que pareça e por mais clichê que pareça, é ter humildade. Eu espero muito que as pessoas consigam olhar para dentro e dizer assim, nossa, isso foi uma cagada que eu fiz, bora consertar esse trem. Né? Se alguém que está ouvindo esse papo reto não tem a capacidade de ser humilde olhando para dentro, eu desejo muito boa sorte para essa pessoa, porque ela vai precisar. Mas, vamos lá. Por que tem que ter humildade em primeiro lugar? Porque a gente tem que ser capaz de assumir os erros e entender que a gente poderia ter feito algumas coisas de maneira diferente e entender que se essas coisas fossem feitas de uma maneira diferente, talvez a gente estaria numa posição melhor e mais confortável agora nessa crise do coronavírus. Né? Então, o primeiro passo é esse. Depois de encarar com humildade essas nossas cagadas, a gente precisa refletir sobre elas e aprender com elas. Ou seja, não seja uma pessoa resiliente que vai simplesmente sobreviver a essa crise e voltar a ser o que era antes. Por favor, seja uma pessoa antifrágil, no sentido de apanha pra caralho com essa crise, mas aprende depois de ter apanhado bastante com ela. Né? E aí eu vou dar alguns exemplos muito práticos de como que a gente pode ter a humildade de assumir alguns erros que a gente pode ter cometido e que pode até ser alguns exemplos que muita gente que vai ouvir isso já vivenciou. Exemplo 1. Como que você está hoje nessa crise do coronavírus no quesito finanças, grana, money? Você está totalmente dependente do seu salário? Você está sem uma reserva financeira para te ajudar a te sustentar nessa crise? Você está sem saber onde investir ou perdendo dinheiro com algum investimento? Ser antifrágil é aceitar algumas dessas cagadas e pensar, tipo, se eu tivesse estudado um pouco mais de educação financeira antes, ou se eu abrisse mão de tantos gastos secundários ou desnecessários, se eu tivesse feito esse tipo de coisa, eu poderia estar numa situação melhor e mais confortável hoje. Pronto. Esse é o primeiro passo, é a humildade. Agora é aprender com isso. Né? Então, porra, como que eu vou estudar educação financeira? Por exemplo, tem a Zax, que tem um curso totalmente voltado e personalizado para jovens no início de carreira. E tem também mais 1 bilhão de opções na internet. Você decide o seu e você vai atrás. Você monta um cronograma para estudar educação financeira. Você aprende com esse erro. Você se beneficia com a crise. Ou seja, você é antifrágil. Exemplo 2. Como que você está hoje? Pergunta, tá? Como que você está hoje nessa crise do coronavírus no quesito produtividade? Perdido no home office? Está se sentindo pouco produtivo, procrastinando demais, desorganização na máxima? Né? Ser antifrágil é aceitar essas cagadas e pensar alguma coisa no sentido de se eu tivesse estudado um pouco mais de produtividade antes, ou se eu tivesse enfrentado a minha preguiça mais para diminuir a procrastinação, eu poderia estar numa situação melhor e mais confortável hoje. Show! Essa é a humildade nesse caso da produtividade. Agora é aprender com isso. Né? Como que a gente vai, então, estudar a produtividade? Tem as Zax, tem outras opções. Como que a gente vai vencer a preguiça e a procrastinação? Você decide como você vai fazer isso, você vai atrás. Você aprende com o seu erro. Você se beneficia com o que essa crise te mostrou. Certo? Exemplo 3. Como que você está emocionalmente hoje nessa crise aí do coronavírus? Frustração grande? Desânimo com a quarentena? Desmotivação? Isso é normal, porque a gente está passando por um momento que ninguém da nossa geração, ou até de outras antes, nunca viveu. Tá? Mas ser antifrágil é entender assim, talvez se eu tivesse estudado e treinado mais inteligência emocional, eu saberia lidar melhor com essa frustração, com esse desânimo, com essa desmotivação, certo? E aí, galera, é importante ressaltar aqui que inteligência emocional não é sobre não ficar frustrado, não ficar desanimado, não ficar desmotivado. Também não é sobre engolir emoção e seguir o jogo, mas sim sobre saber lidar com essas emoções, porque elas vão aparecer, beleza? Então, show. Mais uma vez, essa é a humildade. E agora, de novo, aprender com isso, né? Como que a gente vai estudar e treinar a inteligência emocional? Tem as Zax e tem mais uma porrada de opção. Decide como você vai fazer isso e vai atrás, de novo. Aprende com o seu erro. Se beneficia com o presente que a crise te deu, que é te mostrar esse erro. Né? Isso que eu estou falando é ser muito mais do que resiliente. É evolução constante. Né? E não é sobre estar sempre certo, sobre nunca mais errar, mas sim sobre aprender cada vez mais. Tá? Tem gente que é resiliente, tem gente que sobrevive a crises, a esses momentos, mas volta para o normal.
por gentileza, não seja resiliente nessa crise. Seja a pessoa que aprende com esses momentos. A gente tem que ser humilde para aceitar que a gente poderia ter feito as coisas melhores antes, né? E a gente tem que refletir sobre como que a gente começa a consertar esses erros ainda hoje que você está ouvindo esse papo reto, tá? É disso que a Zax trata, todos os nossos cursos. É desenvolvimento pessoal e profissional na prática, mão na massa, beleza? E aí, para finalizar esse papo reto e compartilhar com vocês como que eu tô me tornando uma pessoa antifrágil nessa crise. Eu já percebi há um tempo atrás que eu deveria ter estudado educação financeira há muito tempo. Há muito tempo. Se eu começasse a estudar uns 5 anos atrás, eu evitaria uma porrada de cagada e com certeza estaria numa posição ainda melhor hoje, muito mais confortável, né? Então, o meu aprendizado está total voltado para isso. Então, eu queria ouvir de vocês como é que tá esse aprendizado aí. E se vocês curtiram esse papo reto, qualquer parte dele, curte isso, compartilha com alguma pessoa, isso faz total diferença pra gente, tá? Gratidão muito grande pra você que acompanhou até aqui e até o próximo papo reto. Tamo junto, família. Bora pra cima com força. É nóis.